a Ti, Pai, nessa noite. Aleluia. Eis-me aqui, perto de Ti, Senhor, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo. Graça e do Teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Fala pra mim, eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Pra conhecer-te mais, Senhor, nos rendemos em Tua presença. Nos colocamos diante de Ti, Pai. Nos despojamos de todo o nosso eu para conhecer mais de Ti. Vento de poder sopra em meu viver, faz Teu querer, faz Teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz Teu querer, faz Teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz Teu querer, faz Teu querer em mim, Senhor. Espírito Santo, inunda minha alma, inunda minha vida, como eu te amo. Vento de poder sopra em meu viver, faz Teu querer, faz Teu querer em mim.
me rendo a Ti pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Eu me rendo na Tua presença, eu me rendo pra conhecer-Te mais, pra conhecer. Vai declarando isso para a igreja. Declare que você se rende ao Senhor. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Eu me rendo. Nos rendemos nessa noite. Nos rendemos diante da Tua presença, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nos rendemos diante de Ti, Senhor, que reconhecemos que sem o Senhor em nossas vidas nós não somos nada. Pai, aqui estamos nós, jovens, que viemos apenas nesse lugar com o propósito de exaltar, louvar o Teu nome e ouvir a Tua palavra, Senhor. Por isso, pedimos, Pai, nessa noite, Deus, que venhamos nos render aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, nós Te louvamos. Em nome de Jesus, nós glorificamos a Deus Pai. Em nome de Jesus, nós exaltamos o Deus Pai Todo-Poderoso. Exaltamos ao Espírito Santo que está no nosso meio. Que através dele o nome de Jesus é exaltado, o nome do Pai é exaltado. Glorificamos a Jesus, porque o Espírito Santo foi enviado e Ele está aqui no nosso meio. Ele está dentro de nós, glorificando a Jesus. Ele é o holofote de Jesus. Ele é o holofote de Jesus. Ele glorifica Jesus. Por isso queremos Te conhecer mais e mais. Eu me rendo a Ti pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Gostaria de saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Você pode tomar teu assento. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Eu acho que quando vocês chegaram aqui, olhando assim, falando, rapaz, está todo diferente, o que é que vai acontecer aqui nessa noite? Tudo normal. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Meus jovens e minhas jovens, está tudo bem com vocês? Está tudo bem, não é? Tá bom, glória a Deus. Já faz alguns meses que nós temos caminhado todos os domingos, tendo nosso tempo de discipulado. Aproveitando esse momento antes do discipulado, eu queria incentivar a todos para participarem no Gold. Quem puder, no sábado do dia 30, nós estaremos aqui, estaremos saindo da igreja, em frente à igreja. Nós vamos, o convite é, cara, seja criativo. Eu não sei como é que você vai evangelizar, mas o máximo possível, busque faça uma criatividade, expresse o amor de Jesus através daquilo que mais você sabe fazer. Se você vai pular na avenida, você vai correr, vai gritar, vai fazer, você que sabe. Então, amanhã nós teremos um encontro aqui, um treinamento aqui na igreja, por volta das 3h30, 3 horas estaremos aqui na igreja, um treinamento, para todos aqueles que têm interesse de participar do GOD. E no dia 28 de junho, nós teremos uma feijoada. Um pessoal do Ministério de Evangelização está preparando uma feijoada, será num domingo, uma feijoada da família. Cara, uma feijoada muito legal, você vai gostar.
Então, vai incentivando assim, vai se preparando. Isso será no dia 28 de junho, próximo mês. Amém? Amém, 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 amém. Então, é o seguinte, nós temos realizado alguns discipulados já faz mais de 5 meses. E uma das coisas que tem marcado minha vida é que todos os encontros que nós temos tido, eu não tenho dado bolacha, bolo, café, não tenho dado nada. E eu faço isso por pirraça mesmo, para ver até que ponto as pessoas... Eu não faço esse mimos, Não, eu não gosto de fazer mimo. Mas de vez em quando, para alguns, eu tenho feito alguns mimos. É o seguinte, meus amados, antes de eu conversar com vocês, e vai ser dentro daquilo mesmo que eu quero conversar com vocês, eu gostaria de convidar aqui o Leonardo. O Leonardo tem uma palavra, eu vou dividir nessa noite, vai ser bem rápido. O Leo vai trazer aqui uma palavra, depois de... Ok, obrigado. O Leo vai trazer aqui uma palavra, e depois de ele falar, eu vou continuar, tá? Nós não combinamos, beleza? Então eu gostaria que você abrisse seu coração, porque eu creio que o que Deus ministrou no coração deles durante o tempo que eles foram lá no Vocari vai ser importante. Ele gostaria de compartilhar esse momento com os irmãos. Amém? Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça, vamos orar pela vida dele. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite pela vida do Leo. Deus, abençoe a sua vida, abençoe as nossas vidas. Estaremos a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Queria que vocês abrissem agora em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para tua maravilhosa luz. Amém? Não sei aqui, mas quantos aqui já acharam ou sabem que tem uma vocação? Quem... Levante a mão. São bem poucos, né? Então, sim, Deus dá vocação para todos. Todos têm uma vocação, né? Algumas são mais específicas, né? Mas todos têm uma vocação, né? Que é o mesmo propósito. A palavra vocação, ela vem de uma expressão kalel, que significa chamar ou convocação. E as convocações mais importantes que eu vejo são 3. As convocações mais importantes que eu vejo são 3, né? Que é amar a Deus, né, em primeiro lugar, segundo o teu próximo, né, como a ti mesmo, e fazer discípulo. Eu acho que esses são chamados que todos são convocados, né? Acho que todos são convocados para fazer isso, né? E eu selecionei quatro pontos assim, né? Para explicar aquilo que o Senhor Deus tem falado comigo. O primeiro é: para que temos vocação? Não sei se vocês já pararam assim e ficaram refletindo: por que eu nasci nesta época, né? Por que eu nasci neste período, né? Por uma mera coincidência, né? Eu acho que não. Acho que nós temos um propósito por ter nascido nesse tempo, né? Em Eclesiastes 3:1 diz, né, que há um propósito, né, para cada coisa debaixo do céu, né? Há um propósito. Então, se eu nasci nesse momento, eu congrego nessa igreja, se eu moro onde eu moro, se eu tenho essa família que Deus me deu, acho que é porque tem um propósito ali. Não é à toa que você está ali, porque senão não teria sentido. Acho que Deus não cria nada sem propósito, né? Tudo tem um propósito. E todas
as nossas obras são para glorificar a Deus, né, e não aos homens. Em Romanos, né, diz que tudo que nós fazemos tem que ser para glorificar o nome do Senhor. E Efésios também diz que temos que fazer para Deus e não para homens. E missão, antes eu entendi, e a segunda, né, o ponto que eu queria compartilhar também é como fazer missão, né. Quando eu comecei, né, a caminhar com Cristo, eu achava que fazer missão, eu tinha que ir para a África, eu tinha que ir para o Japão, sabe, levar a palavra do Senhor. E Deus ministrou em mim e falou assim que não, que todos já têm uma missão, todos têm o seu campo missionário, né? E é onde você está hoje, onde você está, este é seu campo missionário. A sala onde você estuda, a tua casa, ali é o teu campo missionário. Ali é o teu campo missionário. E como fazer isso, né? Na minha casa, no meu colégio, levando a cultura do Senhor, né? Que é como? As nossas atitudes, né? Sendo sal e luz, transformando, somos agentes de transformações. Então, eu acho que nós temos que refletir bastante nisso. E aquilo que nós falamos, aquilo que nós agimos, o que nós cremos, isso ele levanta uma cultura onde nós estamos. Em cada lugar que você vai, você percebe que há uma cultura diferente, né? Às vezes você vai até um bairro diferente do teu, você vê que há uma cultura diferente. Por quê? Porque é a forma que eles viram alguém ou aquilo levantou uma cultura ali, né? E nós, como cristãos, temos uma cultura do reino. E atitudes cristãs, aquilo que nós falamos e que nós cremos, aquilo onde nós estivermos, está levantando o reino de Deus ali. No teu trabalho, né? Na tua casa. Então nós levantamos a cultura do reino ali. E o que será, né? Será que nós, o que nós temos falado, o que nós temos feito, né? E quem nós temos falado, eu creio em Cristo mesmo, né? Será que está refletindo que você é um pequeno Cristo mesmo, né? E o terceiro ponto também é o que é necessário, né, para isso, né? Se nós somos um discípulo de Cristo, automaticamente, certamente, nós já somos enviados, né? Nós somos enviados. E é do jeito que você é, né, que Ele te usa. Com boné, sem boné, se não sei, é do seu estilo. Não importa o jeito que você se veste, não importa sua raça, sua cor, isso não importa. O que importa é que Deus quer usar você do jeito que você é. Você foi feito assim, por quê? Porque Deus quer usar você desse jeito. E você é uma peça única de um quebra-cabeça, né? Então, se você mora onde você mora, né? Como eu disse, você trabalha onde você trabalha, é porque Deus colocou você ali. Não é mais outra pessoa que tem que estar ali, é para você estar ali, para você fazer a obra do Senhor. Ali é o teu campo missionário, né? E você não vai se encaixar em outro lugar. Por quê? Porque Deus colocou você ali, você faz parte desse quebra-cabeça, né? E o quarto ponto também, que é como nós começamos, né? Qual o primeiro passo, né? Deus, Ele decide onde nós devemos ir, né? E é onde nós estamos agora. E os planos de Deus, para mim, será diferente de vocês. Deus tem um plano para cada um, né? E o engraçado, que eu acho muito top, é que mesmo plano diferente para mim que Ele tem para você, são pelo mesmo propósito, que é glorificar, exaltar o nome dEle, né? Não importa o jeito, não importa o que você fizer, mas é para glorificar o nome dEle, né? E a sua vocação, né? Você foi convocado, onde você está, do jeito que você é, né? Como eu disse. Então, alguns, vamos supor, o Luciano, ele dança, um exemplo, né? Vou pegar o exemplo do Luciano, ele dança.
isso, Deus deu para ele esse dom de dançar. Então, é algo a mais que Deus deu, né? Lógico. Mas com o mesmo propósito, que é o quê? Glorificar, exaltar o nome dele através da dança, né? E aqueles 3 mais importantes que eu falei, tá junto com a dança, que é amar ao próximo, amar a Deus, né? E consequentemente, nós sendo discípulos, nós amando o próximo, amando Deus, criando uma cultura ali, nós automaticamente nós vamos fazendo discípulos para Cristo, né? Nós começamos a fazer discípulos. Isso é uma consequência, né? Porque, se você ama a Deus, em primeiro lugar, ama o teu próximo, as pessoas começam a te olhar com outros olhos, outra cultura, é outra dimensão. E onde você está é o seu campo missionário, né? Deus já deu todas as ferramentas para você, seja dança, seja teu skate, solução de skate, seja qual for. Deus já te deu essa ferramenta para você usar, para você glorificar o nome dele através disso, e nós temos que usar isso. E por falta de uso, isso aí pode enferrujar e você acaba esquecendo e talvez você perde uma grande bênção de Deus. E então, onde nós estivermos, é nosso campo missionário, né? Isso que eu tenho aprendido. Então, é nessas pequenas coisas, nós honrando, que Deus nos colocará no muito, né? A palavra dele fala. E é assim, começando dentro do nosso quarto, dentro da nossa família, né? Começando dentro do nosso quarto. Então, começar nas pequenas coisas, mas pensando sempre o que o Senhor Deus quer para mim e Ele tem para mim, né? É isso que eu queria compartilhar com vocês, que Deus tem falado comigo, né? Que, é onde você está, ali é o teu campo missionário. Se Deus mandar você para a África, mandar você para outro lugar, glória a Deus. Ele vai falar com você, Ele vai te enviar. Mas não fique esperando, Deus já te enviou, né? Deus já te enviou. Você já foi enviado, você já é um missionário. Então, não fique esperando. Tem pessoas que ficam esperando ser chamado. Deus já chamou faz tempo. Ele falou, ide e fazei discípulo, né? Então, Deus já nos enviou. E temos que, então, não podemos mais perder tempo, né? Perder tempo, porque Deus te criou e colocou você, onde você está, para levantar a cultura do reino dele e exaltar e glorificar o nome dele. Amém? Acho que era isso aí que eu queria compartilhar. Amém? Perdão. O que Deus colocou no meu coração nessa noite, nós fizemos esse tempo, não sei, esse tempo assim um pouco mais descontraído, sabe? Eu quebrei essa cultura de vir no culto de jovem. Quem está aqui é mais importante do que aquela pessoa que está sentado aí, não. Quem está aqui, essa pessoa nem mais importante do que você. Todos nós estamos no quê? Nós estamos no mesmo nível, no mesmo patamar. E uma grande alegria no meu coração, quem já esteve aqui uma vez vai entender que não é fácil, certo? Não é fácil. E nessa noite eu tenho 2 desafios para você. O primeiro desafio é de você orar pelos jovens, todos os jovens, e em segundo lugar de você orar pela vida dele também. Então, sabe por que eu falo isso? Porque eu sei que Deus tem nessa noite eu vou continuar falando isso, dentro desse tema que ele falou, sobre descobrindo ou redescobrindo a sua vocação, seu dom, aquilo que está dentro de você. Mas eu não vou falar, sabe quem vai falar? São vocês é que vão perguntar nessa noite. Então você vai pegar o microfone. Então eu vou fazer o seguinte: você vai pegar, se você tem telefone, se você não tem telefone, não tem problema. Vai pegar um papel, você vai escrever 3 coisas que mais ardem no teu coração, 3 coisas que mais você gostaria de fazer, 3 coisas que mais você gostaria de ser na vida. Então você vai escrever. Se você não tem papel, tem telefone, entra lá no bloco de nota, começa a escrever as 3 coisas que mais ardem no teu coração. Nós já estamos a continuar, beleza? Então pega o teu telefone, abre o teu telefone aí no bloco de nota, começa a escrever as 3 coisas que mais ardem no teu coração, que você gostaria de fazer, você gostaria de ser.
É difícil, né? O Grilo já sabe, né, Grilo? Você já sabe, né? Hã? Vai dar tudo certo. O pastor Fábio já terminou, não? Quem já terminou? Está pensando. Desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do Quem foi o meu primeiro? coração. Quem já terminou? Sermos Já? inundados por Beleza, tua beleza. glória, Tranquilo, Senhor. tranquilo. Quem é o próximo? Já? O Grilo já? Tua glória, Senhor. Tua glória. Tá bom. Quantos já terminaram? Não há nada igual. Beleza? Agora, presta atenção no que eu quero compartilhar com você. Antes de perguntar, eu vou pedir 3 voluntários que vão dizer para mim algumas coisas que mais gostariam de realizar na vida. 3 coisas que mais batem lá no fundo do coração em ser algum dia na vida. Beleza? O texto que o Leonardo acabou de ler, a primeira referência na Bíblia, ele está escrito em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Quem falou essas palavras? Essas palavras foram direcionadas primeiro para Moisés falar para quem? Para o povo de Israel. Pedro pega essa fala de Deus e ele faz o quê? Ele escreve, ele manda para a igreja do Novo Testamento. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, sabe por quê? Porque eu vou falar aqui de algumas coisas assim que talvez alguns lugares você nunca, talvez alguns pastores não tenham coragem de falar e talvez eu não estou a dar tiro na minha própria perna, não. Estou falando coisas assim que eu tenho pensado seriamente e que na verdade até agora eu consigo entender que isso era a vontade de Deus que fosse. Por quê? Quando Deus chamou um povo, Deus não olhou para aquele povo como o povo mais importante do universo, não. Deus chamou aquele povo como um povo que pudesse ser meio, modelo, influência para todos os povos, para todas as nações. Será que o plano de Deus fracassou? O plano de Deus não fracassou. Eu não vou contar toda a história do que aconteceu, você já tem ouvido aqui na igreja, você já leu, tá? Você já aprendeu. Mas sabe o que acontece? É que Jesus vem. Eu volto aqui a trazer de novo, a falar de novo, que um dos grandes papéis de Israel foi para trazer Jesus na história para o bem da humanidade. Jesus, ele nasce. E quando Jesus nasceu, em Jesus faz o quê? Em Jesus não nasce a igreja, porque a igreja já começou há muito tempo. A igreja já começou quando Deus, segundo o que Paulo fala no Novo Testamento, que o Cordeiro ele já estava morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha em mente eu e você, a igreja.
Em Jesus, quando Jesus ele nasce, quando Jesus ele completa todo o plano da salvação, Jesus ele pega um grupo de jovens, ele faz o quê? Ele comissiona eles. Em Jesus, o plano de Deus não fracassou, mas sim um plano de Deus tem um propósito eterno. Jesus veio, Israel trouxe Jesus na história para o bem da humanidade. E nós somos o meio pela qual nós vamos anunciar o Jesus que foi trazido para a humanidade, para todas as nações, para o bem de toda a história, de toda a humanidade. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que quando Jesus falou o seguinte: vocês que estão comigo aqui, vocês vão fazer obras maiores. Jesus estava querendo dizer o seguinte: vocês vão em lugares onde eu não pisei com os meus próprios pés. Aqui alguém sabe onde Jesus esteve? Onde Jesus caminhou com seus próprios pés? Físico. Jesus não esteve aqui em Arapongas, Jesus não esteve em Curitiba, Jesus não esteve em Angola, Jesus não esteve na África do Sul, mas Jesus, ele foi levado para o Egito. Jesus, ele passeou nas terras da Judeia, Galileia, Samaria, Jerusalém. Jesus estava lá na Palestina, Jesus passeou naquele lugar. Quando Jesus falou assim: vocês que são meus discípulos, vocês vão fazer obras maiores, Jesus estava dizendo o seguinte: vocês vão me levar muito distante. Jesus morre, os discípulos, Jesus ressuscita, Jesus vai para os céus, os discípulos começam a pregar, mas os discípulos ficam em Jerusalém, eles estavam com medo. Você sabia quais foram as primeiras pessoas que tiveram a ousadia, a alegria de anunciar Jesus? Não foram os discípulos. Sabe foram quem? Foram os gentios, aqueles que entenderam que aquele Messias que morreu, ressuscitou e subiu aos céus, ele é real. E eles começaram a pregar o evangelho. Sabe quem foi o primeiro mártir? Foi Estevão. Estevão morreu por causa do evangelho. Aí a perseguição foi indo. A história fala que não havia isso aqui, não havia esse tipo de construção, não havia. As pessoas se reuniam onde? Nas casas. As pessoas se encontravam, havia perseguição, as pessoas fugiam. Se reuniam, mas aonde? Se reuniam no cemitério. Quem tem medo de cemitério aqui? Aqui alguém tem coragem de ir no cemitério? Nas catacumbas? À noite? Alguém tem medo? Alguém tem coragem? Sabe por que eles tinham que se refugiar naquele lugar? Por que eles tinham que adorar o Senhor lá no cemitério, lá nas catacumbas, lá nas cavernas? Eles tinham que entrar lá, sabe por quê? Porque os romanos tinham medo, sabe de quê? De cemitério. Eles passavam distante, era um lugar seguro para os cristãos. Depois de muito tempo, depois de alguns anos, aparece um homem que travou com o crescimento da igreja, chamado Constantino. Sabe o que ele fez? Ele falou o seguinte: nós já não vamos mais vos perseguir. Os nossos irmãos na fé, eles morreram, sabe, fazendo o quê? Falando que Jesus é bom, eu vou morrer por ele, ele vive. Colocavam ele nas arenas, eles morreram por causa do evangelho. Constantino falou o seguinte: eu já não vou perseguir mais a igreja, eu vou dar tudo o que vocês precisam. Mas nem todos os cristãos, eles aceitaram aquela proposta. O que Constantino faz? Constantino constrói a primeira igreja, a primeira cátedra. A primeira igreja em homenagem, sabe a quem? A mãe dele. E quando isso se institucionalizou, a igreja, o que está escrito lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5 e 6, que diz assim: que vós sereis para mim reino de sacerdócio. O que a igreja fez? Institucionalizou, colocou um homem como o quê? Como vice-deus, como alguém que representa a todos,
Mas o plano de Deus era que todos nós tivéssemos quê? Tivéssemos acesso a Deus. A história vai indo. Aí aconteceram muitas histórias, muitas coisas. Até que aconteceu o período da reforma. O período da reforma foi o quê? É que antes da reforma, o princípio da palavra, que era que você e eu nós temos acesso a Deus, não era obedecido, não era respeitado. O que eles faziam? Eles eles terceirizavam. Eles pegavam uma pessoa e falavam o seguinte: olha, ora por mim, eu vim confessar aqui os meus pecados, porque você tem mais acesso a Deus. Mas isso nunca foi o plano e o sonho de Deus. O sacerdócio. Aí tem os padres, depois da reforma, aí vem essa questão de, surge os pastores, surge o Calvino, funda a Universidade lá de Genebra, a essa instituição que acontece sempre. Por quê? O pastor é a pessoa mais santa. A pessoa que trabalha na igreja é a pessoa mais santa. A pessoa que está na igreja é a pessoa mais santa. Eu que estou lá fora, eu que passo o dia lá no escritório, eu não sou a pessoa mais santa. A pessoa mais santa é quem? Quem trabalha na igreja, o pastor, o apóstolo, o ancião. Não. Isso nunca foi plano de Deus. Deus, quando falou o seguinte, que vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as boas novas, Deus estava querendo dizer o seguinte: antigamente, até ainda hoje tem pessoas que pensam o seguinte, que a vocação é você fazer o quê? É você seguir o ministério. Isso não é isso. Isso chama-se o quê? Isso chama-se fazer um gueto. Os cristãos se aprisionarem. Nós estamos numa sociedade, e nessa sociedade onde nós estamos, nós precisamos ser meio de quê? Meio de influência nessa mesma sociedade. Então isso não quer dizer que a pessoa que trabalha na igreja, o pastor, a pessoa que é pastor, é a pessoa mais santa. Não, todos nós estamos aonde? Todos nós temos um único mediador. Eu e você, nós temos acesso a Deus. Onde é que surgiu essa mentalidade? Essa mentalidade surgiu no momento em que eu e você, nós deixamos de assumir as nossas próprias responsabilidades. Eu e você dizemos o seguinte: não tem problema, eu vou fazer a minha vida, tá? Quando tiver mais, eu vou procurar o fulano, aí dou uma confessada, tá? Ele me dá uma aconselhada, tranquilo. Não, eu e você, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e dizer o seguinte: cara, eu sou filho de Deus, cara, eu preciso tomar uma posição na minha vida, eu preciso entender que eu sou eu sou a pessoa de Jesus aqui na terra. Jesus vai entrar naquele escritório através de quem? Através da minha vida. Existe lugar onde Jesus não está, sabe por quê? Porque nós não assumimos a nossa própria responsabilidade. Descobrindo ou redescobrindo a sua vocação. Existe, segundo um comentário bíblico, ele fala assim, que o que havia na mente de Deus era que o povo de Deus tivesse um relacionamento específico na aliança com Deus. Era que Israel, o povo de Deus, seria um povo de propriedade, um tesouro particular de Deus, um reino em que todos os cidadãos fossem o quê? Tivessem o quê? Tivessem acesso direto com quem? Com Deus. Então não existe esse negócio de terceirização. Me ora lá. Não. Você ora pelo teu pecado. Você ora pela tua vida. Faz o seguinte: eu estou passando mal, não está problema. Então o que está acontecendo? Não, está acontecendo assim, tá bom. Você já terminou já? Então agora ora. Sabe por quê? Sabe por que eu estou falando isso?
É para que amanhã, quando você tiver 30, 40, 50 anos, você não vai ter a mesma mentalidade que muitos senhores, muitas senhoras estão aqui na igreja. Tem. Sabe por quê? Porque amanhã você vai começar a andar atrás de pastor. Ah, porque me ora lá, porque faz isso, faz aquilo. Não. Você não precisa. Terminou o culto. Não. Não faça isso. Não faça isso. Então, quando Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele falou o seguinte: vinde a mim todos que estás cansado e oprimido, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis sobre mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso em vossas almas. Jesus estava se referindo dentro de um contexto em que havia vários rabinos. Havia pessoas que acompanhavam algumas pessoas, chamados de discípulos ou de talmidim. Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, o que vocês vão aprender de mim é algo muito suave. E em Mateus capítulo 28, quando Jesus fala o seguinte: olha, toda autoridade me foi dada, agora eu também vos dou essa autoridade e agora vocês vão. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: vocês estão preparados, vocês precisam ir, vocês precisam influenciar, vocês precisam tomar responsabilidade daquilo que eu dei para você. O que é o chamado? O que é vocação? Talvez eu poderia nessa noite desmistificar tudo aquilo talvez que você aprendeu sobre vocação. O que é que mais arde no teu coração? Quando se fala sobre vocação, vou no seminário teológico, vou lá na ITMI, vou ficar 2, 3 anos, vou lá no seminário lá em Londrina, vou fazer aqui, vou em Cianorte, Calma. Será que isso aqui é vocação? Sabe, um dos grandes erros que se cometeu na história é que havia na mentalidade de muita gente que para o seminário ou as escolas teológicas é para se formar pastor. Não é para se formar pastor. Não é apenas para se formar pastor. É para se formar o quê? É para você conhecer a palavra de Deus, para que você venha se preparar e você tenha influência onde? Você saiba, esteja capacitado para ser o quê? Para ser um bom enfermeiro que conhece a palavra de Deus, para ser um bom médico que conhece a palavra de Deus. Por isso que eu sempre incentivo aqui algumas pessoas. Fala o seguinte, cara, sai dessa cidade, vai em outra cidade, vai estudar, vai fazer outro curso. Tem um curso aqui que eu falo, sempre que eu falo, não vou falar aqui, porque senão vou ferir algumas pessoas, eu falo assim, não vai fazer mais esse curso, vai fazer outro curso. Sabe por quê? Cara, a sociedade precisa de pessoas qualificadas com outros cursos. Tem muita gente fazendo o mesmo curso, não vai fazer mais aquele curso, cara. Vai fazer o quê? Vai fazer outro curso. Não, isso arde muito no meu coração. Beleza, então vai fazer. Mas tem que ser melhor naquilo que você vai fazer. Sabe por quê? Porque a vocação é aquilo que Deus dá para você, não é apenas para você ser pastor, não é apenas para você ser evangelista. A vocação são os dons e talento que Deus dá para você. Por exemplo, vocês sabiam que antes de Paulo ser pregador do evangelho, o que ele era? O que ele era? O que ele era? Fazedor de tenda. A experiência que Paulo teve no caminho de Damasco, Deus falou o seguinte: eu vou pegar você, cara. Eu vou pegar você. E vou mostrar para você o quanto você precisa sofrer pelo meu nome. Então, os dons e talento que você tem. Se você sabe jogar bola, seja um bom futebolista. Invista. Mas também vai estudar. Vai terminar o ensino médio. Se você gosta de música, invista em música. Sabe por quê? Porque isso aqui é a tua vocação. É aquilo que Deus vai fazer o quê? É através disso que pessoas que estão na mesma área que você vão ser alcançadas. Eu falo para os meninos lá no discipulado, eu falo o seguinte: cara, você não é chamado por Deus para ser pastor. Você é chamado por Deus para quê? Para manifestar o reino de Deus.
para manifestar o reino de Deus. A responsabilidade não é do padre, não é do pastor, não é do apóstolo, não é do evangelista, não. A responsabilidade não são desses homens. A responsabilidade é de todos. A responsabilidade é nossa. Cara, se você entender, daqui mais alguns anos isso não vai dar problema para os próximos adolescentes, próximos jovens que vão surgir. Se a tua mentalidade mudar, você vai conseguir dar maior liberdade para o teu filho. Perguntar para o teu filho, o que é que você quer ser na vida? Eu sei que tem pais que fazem o seguinte, filho, você vai ter que ser médico. Não, pai, eu não. Não, você vai ter que ser professor de educação física. Não, pai. Tem pessoas que vão fazer um curso porque o pai fez o quê? Porque o pai obrigou o filho. Então, Deus vai usar o quê? Deus vai usar aquilo que mais nós sabemos, aquilo que mais você sabe. E agora eu não vou terminar agora, não vou terminar aqui. São 21h25. Nós estamos aqui apenas para conversar. Nós estamos aqui para conversar. E eu agora quero que você me pergunte. Eu quero que você me pergunte tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser. Beleza? Eu sei que vocês têm vergonha, você não... Tá bom, vai dar tudo certo. Quem é a primeira pessoa que tem uma dúvida? Quem fazer uma pergunta? Primeiro, você vai dizer as 3 coisas que mais você gostaria de ser. E se for possível, você me pergunte, como é que eu vou conseguir fazer isso? Aí se eu puder te responder, eu vou te responder. Quem é a primeira pessoa? Beleza? Quem é a primeira pessoa? Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. Quem é o primeiro corajoso aqui? Oi? Pode. Pode. Então, na hora que você perguntou das 3 coisas que ardem no coração, eu até falei com eles assim, então, eu não entendi 3 coisas que ardem, se era realmente a vida profissional, a vida espiritual, ou 3 coisas que você gosta de fazer. O que eu coloquei foi, a primeira, louvar a Deus com a música e principalmente com as minhas atitudes, cumprir o propósito de Deus para a minha vida, e o terceiro eu coloquei, no caso, o curso que eu estou fazendo, de me formar como engenheiro civil. E eu vejo que... Glória a Deus, é mais ou menos isso. Mas deixa eu só aqui retificar uma coisa. Não existe 2 tipos de vida, tá? Vida espiritual e vida... Amém. Beleza? Então nós vamos matar a tua vida espiritual. Você vai viver o quê? Nós vamos matar a tua vida secular. Não, só existe uma vida. Só existe uma vida. Beleza? Obrigado, cara. Porque nem o que eu vejo, que eu não sei, eu não vejo isso na minha vida. Eu não vejo eu pensando, eu vivendo, tocando para vários lugares. Eu nunca me imaginei fazendo isso. Se for de acontecer algum dia, em nome de Jesus, amém, eu vou. Mas sempre, para mim, eu penso no caso da minha profissão, que eu estou fazendo no curso. Se acontecer algum dia de apareceu a oportunidade de você agora só viver de tocar, abandona esse curso, vive isso, amém. Mas eu vejo que hoje na minha vida o que eu tenho para mim fazer, o que eu vejo que Deus está me ajudando é fazer o meu curso e me formar como engenheiro. Então eu vejo que mesmo nessa área eu vou conseguir levar a palavra de Deus com as minhas atitudes e com a minha vida. Glória a Deus. Sabe uma coisa? É que quando você se formar, antes ou depois de você se formar, vai acontecer um dia tão maravilhoso que os teus colegas vão estar lá, cara, vamos comer um churrascozinho. Aí você vai levar teu violão.
Aí você vai começar a dedilhar. Quem sabe você vai cantar uma música que talvez para você não vai fazer nenhum. É uma música que você já tem cantado várias vezes, já cantou aqui na igreja. Mas para a pessoa que estiver naquele lugar, vai fazer o quê? Vai tocar o coração dele. Porque Deus não nos dá nada. Deus não nos dá nada que a gente algum dia não vai usar na vida. Tudo que Deus nos dá em nossas mãos é porque algum dia nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar. Glória a Deus pela tua vida. Próximo. Sou eu. Aqui. Ele em cima. Então, eu vou tentar... Porque se eu começar a falar aqui, aí eu vou falar demais. Eu vou falar o que você apenas perguntou. Então, eu selecionei um que é a arte. Certo. Né? E dentro da arte, aí desencadeia várias coisas. Que é onde vem, né, eu queimo por ensinar. Né? Como ser professor e aí, indo para a parte, né, de adoração. Então, tem alguns pilares trabalhando em cima da arte, que é o que queima dentro de mim, que é o ensino, adorar o Senhor e o evangelismo, missões. Resumindo o que você falou, para não falar mais nada além disso, é isso. Glória a Deus. Exatamente isso, mano. Amanhã, quem sabe, Deus vai te levar no meio desses caras assim, bem tão famosos assim. Você vai lá bem simples, assim, como é, Luciano? Você é um cara muito esquisito, muito diferente. Fala, cara, só conheço um cara que faz a minha vida tão esquisita assim, que é Jesus. Talvez antes de você falar Jesus, eles já viram alguma coisa na tua vida. Então, Deus, Ele vai usar tudo aquilo que... Todos os nossos talentos. Muito obrigado. João, quer perguntar? Você quer falar alguma coisa? Vai, entrega o microfone para ele. Senhor, o teu amor me arrebatou. Eu coloquei... esqueci do microfone. Pode falar. Eu coloquei buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A gente estava até comentando sobre isso, porque se a gente buscar em primeiro lugar, o resto vai ser acrescentado. E formar uma família e ser próspero em todas as áreas. Ser próspero em todas as áreas. Glória a Deus, cara. O que você mais gosta de fazer? Jogar bola. Jogar bola. Legal, cara. Invista nisso. Termina o ensino médio, cara. Não quero ser jogador não, só gosto de jogar mesmo. Olha o teu pai. Quem é o próximo? O William. Bom, o que arde no meu coração foi desde o princípio que eu comecei o curso de publicidade, né? Eu coloquei isso como um propósito, né? De usar tudo o que eu aprendi nesse curso para espalhar, né, o reino de Deus. E como é um curso que fala de propagar, né, de anunciar, eu achei bem propício para o que eu gosto de fazer, né? De montar tudo que for para expandir, né, e mostrar a verdade do reino. E também saber amar como Deus nos ama, pelo menos um pouquinho, né? Porque a gente pode tentar amar com todo o amor de Deus, é quase impossível, porque só Ele, né? Isso é uma coisa que arde no meu coração. Amém. Glória a Deus. Quem é o próximo? O Grilo? Você quer falar? Beleza, Celso. Oi, boa noite. Boa noite, boa noite. Então, o que arde no meu coração é fazer uma obra do Senhor. E isso eu creio nisso e é o que arde em mim. Eu sei que eu não estou pronto ainda, mas eu espero que um dia eu chegue lá. E é isso que eu sinto que arde no meu coração. E a minha pergunta é o seguinte: tem diferença do Antigo e do Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus era visto como um Deus mau, né? Porque ele destruiu cidades e também ele fez muitas coisas que tem mesmo na Bíblia que eu desconheço muito, mas que muitas coisas que aconteceram que foram ruins
sofridas, né? Destruiu cidades, ele destruiu cidades com bolas de fogo, eu não sei bem dizer o nome da cidade. E também na arca, né? Ele mandou o dilúvio e tudo. E no Novo Testamento ele é visto como um Deus bom. Eu queria saber qual que é a diferença de um antigo e do novo. E por que essa diferença de Deus? Ei, meu irmão. Alguém que quer responder? Alguém quer responder? Fábio não quer, né? Passa, pastor Fábio. Você quer que eu responda? Sim. Eu passo para você a palavra. Não. Assim, ó, em Jesus Cristo a Bíblia diz que existe a plenitude dos tempos. Efésios fala isso. Então tudo que se havia de cumprir na humanidade se concluiu em Jesus. Jesus é a mais pura manifestação do amor de Deus. Não existe diferença entre o velho e o novo. Apenas que Deus manifestou tudo aquilo que ele havia de manifestar no homem, ele manifestou através de Jesus Cristo. Jesus, a plenitude dos tempos. As coisas que aconteceram, como Jericó, uma cidade que afundou os muros e tiveram que matar pessoas, o dilúvio, isso tudo era por causa da corrupção geral do gênero humano. Não existiam pessoas boas, não existiam mesmo pessoas boas. Então, Deus fez o que fez para privar um povo, para separar um povo para Ele. Mas assim, o que é mais importante a gente saber do Novo para o Velho Testamento é que o Velho Testamento é só a sombra daquilo que Deus havia de manifestar no Novo. Então, se você for olhar da criação até a cruz, aquilo tudo que Deus proporcionou, aquilo tudo que Deus fez, as coisas que aconteceram, foi visando o sacrifício da cruz, como você falou. Desde a fundação dos tempos, Deus já havia planejado a morte e a ressurreição de Cristo, porque seria a única forma dele comprar a humanidade do pecado. Não existiria outra maneira, o dilúvio, a Páscoa, o sacrifício de um animal, porque ele não teria, em todas essas coisas, no sacrifício, na morte de uma cidade, na destruição de Sodoma e Gomorra, ele nunca ia ter o coração do homem, porque era algo que ele estava fazendo pelo homem. Quando Jesus morreu na cruz, agora eu tenho que entender e aceitar esse sacrifício, e receber esse sacrifício para mim. Agora Deus tem o meu coração. Antes, ele tinha o cumprimento de uma lei. Eu tinha que fazer algo para mostrar quem eu era. Hoje eu sou por aquilo que eu acredito. Então, Celso. Esse é o Iago, irmão do Celso. Tudo bem, irmão. Qual é a diferença, Silva, do Iago e do Celso? E você não vai deixar eu falar? Não, já não. Tá. Já não. É o seguinte. Vou falar sim. Você já falou. É o seguinte, é tudo aquilo que o pastor Fábio falou, acrescentando, eu diria o seguinte, que Deus ele foi preparando, e não só aconteceu na Bíblia, mas sim em toda a história, vários impérios que aconteceram, várias nações, para eles serem a nação mais poderosa do mundo, eles tiveram que fazer o quê? Tiveram que destruir, tiveram que matar, tudo pela força. Mas biblicamente nós entendemos que Deus ele estava ensinando um princípio para o povo, que é o princípio do quê? Da obediência, porque se o povo de Deus não desobedecesse a palavra de Deus, Deus foi tão claro em alguns textos da Bíblia que ele falou o seguinte: cara, vocês não vão lutar, é só vocês me obedecerem. Tem alguns registros na palavra de Deus que o povo de Israel não precisou lutar. Deus fez o quê? Como é que os muros de Jericó caíram? Eles só gritando. Eles não jogaram uma pedra, eles não pegaram num machado, não pegaram em nada. Eles só gritando. Fizeram o quê? Obedeceram a Deus.
Então, é questão de princípio. O Antigo Testamento tem alguns princípios que nos levam, que nos remetem ao Novo Testamento em Jesus, onde se cumpre todas as coisas. Em que o mais importante é o quê? É o amor. É o amor. Então, eu volto a dizer, várias vezes eu já falei aqui, que no Antigo Testamento, Jesus ele estava... Onde é que Jesus estava? Jesus estava na lei. Por quê? Jesus era a expressão do quê? Do amor. Se você obedece à lei, então você está expressando o quê? O amor. E no Novo Testamento, Jesus ele fala o seguinte, cara, tudo está em mim. Amarás a Deus de todo o teu coração. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Beleza? Tranquilo? Então, eu gostaria que você prestasse mais atenção aqui. É o seguinte. Vocês já ouviram falar de algumas ondas que aconteceram? Algumas ondas que aconteceram na história? Se hoje nós estamos aqui, se hoje eu estou aqui, é porque nos Estados Unidos, na Europa, no passado, houve grupo de jovens que se mobilizando, disseram o seguinte, cara, nós precisamos ir para o Brasil, nós precisamos ir para a América do Sul, nós precisamos ir para a Índia, nós precisamos ir aonde? Para a África, por quê? Cara, Jesus está vindo, nós precisamos ganhar esses homens que estão morrendo. Havia no coração deles um senso de urgência. Eles queriam fazer já, olha, Jesus está vivo. Nós precisamos fazer o quê? Ganhar o mundo. Sabe, quem já ouviu falar da SIM, uma organização missionária chamada SIM? Nos anos de 1788, eles saíram do Canadá, foram para o interior da África. Eram 5 amigos. Só sobrou um. Todos eles morreram de quê? De malária. Imagina em 1700. Não tinham condições. Depois de muito tempo, essa organização até hoje existe. E sabe o que ela faz? Ela não manda você para o campo missionário sem uma profissão. Ela não manda você para o campo missionário sem uma profissão. Isso acontece, tem médico, tem engenheiro, tem tudo. Tem enfermeiro, tem psicólogo, tem tudo. Em outras organizações, tem lugares, tem países do mundo onde você só vai entrar. Se eles perguntarem qual é a tua profissão, não terminou o ensino médio, não sei. Como assim? Não tem nenhuma profissão? Não tenho. Mas só dizer o seguinte, eu sou professor, eu sou engenheiro, sou professor eu sou formado em educação física. Por quê? Brasileiro, todo mundo vai falar, não, vai ensinar futebol. Por mais que você é um cara que não sabe jogar futebol, mas é brasileiro, vai falar, não, o cara deve ser bom no futebol, né? Vamos contratar ele para ser o técnico da nossa seleção. Você não entende nada de futebol, mas porque é brasileiro, todo mundo vai falar, acho que joga mais ou menos. Por quê? Esses são alguns meios pelos quais Deus deu para você, Deus deu para nós fazermos o quê? Para nós influenciarmos, para nós entrarmos em alguns lugares onde sem profissão você nunca iria entrar naquele lugar. Então, essas ondas todas elas passaram. E muitos desses missionários, eles pregaram, viveram naquele lugar, morreram. A pergunta é, Jesus veio? Jesus veio? Jesus não veio. Talvez se Jesus viesse, o Fábio não estaria aqui, pelo menos, né? Se o Fábio está aqui é porque Jesus não veio mesmo. Hã? Todo mundo, Jesus não veio, cara. Mas sabe o que os grandes teólogos, as pessoas que têm estudado, eles entenderam? Que o único meio, essa última onda, que eles chamam de última onda, o único meio pela qual nós vamos conseguir alcançar toda a humanidade, nós vamos conseguir alcançar as pessoas, sabe fazer o quê? É quando você e eu nós nos preocupamos em estudar, nos formar, através do curso que nós temos, Deus vai nos usar aonde? Nosso local de trabalho. É lá onde... Sabe, isso faz o quê? Isso tira o peso de você.
falou o seguinte: cara, você precisa ir na África. Coitados africanos. Você precisa ir não sei na onde, você precisa não sei aonde. Todo mundo fala assim: cara, eu não fui na África, achei que eu não cumpri o ID. Cara, isso aqui é mentira. Sabe o que? Você se forma, você vai se tornar um grande, um bom profissional naquilo que você faz. Então, se nós olharmos na Bíblia, você vai encontrar, por exemplo, Lucas era um médico, Mateus, que foi discípulo de Jesus, sabe quem foi ele? Ele foi cobrador de imposto. Talvez nós podemos dizer que ele foi um funcionário público. Por exemplo, tem outros discípulos de Jesus que foram pescadores. Alguns foram agricultores. Não é como atualmente. Paulo, o que ele foi? O que Paulo fazia? Ele era construtor de quê? De tendas. Ele era pregador do evangelho e construtor de tenda. Então, o que Deus colocou no meu coração nessa noite para conversar, para terminar de conversar com vocês, é dizer o seguinte: olha, chegou o tempo de nós despertarmos para a nova realidade daquilo que, das coisas que é mais simples no evangelho. Que o evangelho não é necessário esse peso de você dizer o seguinte: cara, você precisa fazer assim, 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 para o teu evangelismo ser um evangelismo eficaz. Quem se lembra das 5... do livro de 5... livro sem palavra? Quem se lembra? Atualmente o livro sem palavra funciona? Ninguém usa. E sabe o que Deus está querendo dizer para nós? Deus está querendo dizer o seguinte: cara, você precisa ser criativo para quê? Para pregar o evangelho. Nós precisamos ser criativos. Por isso que eu estou convidando você, cara. No God você vai evangelizar do jeito que você sentir. Não vou falar não. Para você ter um evangelismo eficaz, tem que fazer isso, isso, isso. Isso chama-se formatação. O evangelho não é formatação. O evangelho é Jesus. E Jesus foi o homem que ensinava com liberdade. Foi o homem que ensinava dizendo o seguinte: olha, o mundo está aberto para vocês. Vão pregar o evangelho. O método de pregar o evangelho não é preciso regras. Não. Por isso que você vê que atualmente a nossa educação, a educação no Brasil, a educação em Angola, a educação cristã é toda ela formatizada. Tem coisa que você vai aprender na faculdade, tem coisa que você aprendeu no colégio que você nunca vai usar na vida. Sabe por quê? Porque não te dando a liberdade de você pensar. O Ministério da Educação do Brasil, em todas as escolas, está proíbe, não só no Brasil, em Angola, no mundo, proíbe as crianças a pensar, proíbe você pensar. E o mesmo tem acontecido nas igrejas, onde que você é proibido pensar, que você tem que... Não. A educação cristã é liberdade. E você se expressa com Deus de acordo com aquilo que está no fundo do teu coração. Você cresce em intimidade com Deus, não através de processo. Para você alcançar o mesmo nível de intimidade espiritual que eu tive, você tem que obedecer, tem que passar no mesmo processo. Isso não é bíblico. Isso aqui é diabólico. Isso aqui é ser um tirano. Isso aqui é ser quê? Ser um ajudante do diabo. Então, o meu desejo nessa noite é que você entenda que você tem liberdade para fluir em Deus de acordo com os dons e talentos que Ele colocou na tua mão. Seja criativo em Deus. Seja criativo, cara, pensa alguma coisa. No curso em que você está fazendo, pensa alguma coisa. Quem sabe você pode se levantar como o próximo cientista, alguém que vai inventar um negócio. Inventa alguma coisa. Inventa alguma coisa. Não faça a mesma coisa que os outros já fizeram. Assim como diz um professor, quando você repete as mesmas coisas que os outros já fizeram, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum. Para mim não falar outras coisas. Você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você começar a fazer coisas diferentes, você começar a pensar, você vai chegar a algum lugar. Por mais que as pessoas disseram o seguinte: cara, por que você está pensando desse jeito?
Fala o seguinte: eu quero ser diferente. Então é a mesma coisa na vida cristã. Ninguém pode passar para você um modelo de você se aproximar mais de Deus, para você fluir mais em Deus. Não, eu apenas tenho que ser, o meu próximo tem que ser alguém que vai instigar dentro de você, ele vai incentivar em você o desejo de você buscar a Deus. Mas eu não tenho a responsabilidade de passar para você o modelo ou a formatação. Ninguém pode formatar ninguém. Ninguém pode formatar ninguém. E uma das coisas que nós precisamos quebrar como jovem, essa questão de, olha, desde o princípio foi assim, então nós não podemos mudar. Quem disse que não pode mudar? Então precisamos romper com o conformismo, precisamos romper com aquilo que tenta nos limitar. Nós precisamos ir muito mais além. Como é que você descobre a sua vocação? Como é que você descobre a sua vocação? Eu selecionei 2 meios pela qual nós precisamos descobrir a nossa vocação. Primeiro, você descobre a sua vocação naquilo que mais você gosta de fazer, aquilo que mais arde no teu coração. Aí você vai descobrir a tua vocação, o que você quer. O que você quer fazer, o que você quer ser na vida. Em segundo lugar, como é que você descobre a sua vocação? Você descobre a sua vocação através de uma direção divina. Deus vai falar com você no teu coração. Alguma situação vai acontecer na tua família, em casa, no serviço. Tem gente que fala o seguinte: não, o meu chamado não é evangelizar. Isso aqui é para outras pessoas. Como assim teu chamado não é evangelizar? Não, o meu chamado não é de lidar com os pobres. Quem disse que isso não é teu chamado não é de ser amigo dos pobres? Não, o meu chamado é andar com pessoas do meu nível. Ah, você não está no meu nível. Não, isso não é teu chamado. Então, nós precisamos entender que um dos meios pelos quais nós conseguimos descobrir a nossa vocação, através de uma direção. Paulo, no caminho de Damasco, ele entendeu, ele caiu em si, ele viu que Deus estava chamando ele para uma missão. Ele não abandonou fazendo tendas, mas sim ele fez o quê? Ele auxiliou aquilo que ele fazia. Se Deus te chamar para ir na África, se Deus te chamar para ir na Índia, se Deus te chamar, seja o que for, enquanto eu estiver aqui, você não vai sem primeiro você terminar a tua faculdade. Você não vai sem primeiro terminar a tua faculdade. Você tem que terminar a tua faculdade. Se for necessário, faz uma pós, faz um mestrado. Depois de fazer o mestrado, vai. Então, eu poderia terminar, contar a história do fundador da igreja presbiteriana aqui no Brasil. Era um jovem, certo dia ele estava fazendo direito. Aí ele sentiu desejo de visitar uma faculdade. Chegou lá, ele ouviu uma formatura, foi muito legal. O que ele fez? Ele abandonou no final o seu curso. Ele se matriculou, foi fazer teologia. Ele terminou, tudo bem. Ele estudou português lá, ele aprendeu muito bem. Depois ele veio aqui no Brasil. Além de teologia, o que ele fez? Ele estudou português, não aqui no Brasil. Ele estudou português onde? No país dele. Ele se formou. Vários e vários missionários, eu poderia contar o testemunho de vários missionários que antes dele, os missionários que mais tiveram sucesso na vida. As pessoas que mais tiveram sucesso na vida foram aqueles que primeiro se prepararam. Você quer ser um bom profissional no teu local de trabalho? Se prepara, se forma. Você quer influenciar melhor, você quer ganhar melhor as pessoas, cara, estuda a Bíblia, leia. Cara, compre um livro. Chega aqui na livraria, compra um livro, estuda. Não só lê materiais evangélicos, cara, pega um livro do Rubem Alves, pega um livro acadêmico que vai acrescentar o teu nível acadêmico, o teu nível intelectual. Então, isso vai fazer com que você vai conseguir chegar a alguns lugares onde que sem a tua formação você não iria chegar.
Sabe tudo isso que eu estou falando para você? Talvez você queria me ver aqui aleluiado. Isso que eu estou falando para vocês, isso é mais espiritual do que vocês imaginam. Isso é mais espiritual do que vocês imaginam. Tem pessoas que viveram toda a sua vida e hoje sabe o que eles estavam falando? Estão falando mal da igreja, estão falando mal de Deus. Sabe por quê? É porque não teve pessoas que disseram para ele o seguinte: cara, põe um freio ainda, vai devagar. Existe um missionário brasileiro que eu tanto admiro, é da igreja do Evangelho Quadrangular, brasileiro. Foi um dos caras que quando chegou na base da Jocum, ele falou com o líder lá da base, falou assim: deixa os meninos estudar. É o único missionário brasileiro que eu respeito. Sabe por quê? Porque na experiência dele, antes dele ser missionário em Angola, sabe o que aconteceu? Ele ficou 10 anos. Ele ficou 10 anos. Assim que ele falava, vou em Angola, o pessoal lá da primeira igreja do Evangelho Quadrangular lhe mandou em Londrina, foi abrir a igreja do Evangelho Quadrangular em Londrina. Aí terminou, não, daqui a nada nós vamos em Angola. Pegaram ele, ele teve que se preparar. Ele teve que estudar, não só teve que fazer teologia, ele teve que fazer pós-graduação, teve que fazer mestrado, teve que estudar. Por quê? Toda pessoa que é formada, dificilmente algum dia ele vai negar a oportunidade de alguém crescer na vida. Todo ignorante, a pessoa que é ignorante, nunca quer ver alguém que vai muito mais além do que ele. Então, para você amanhã não ser um freio na vida do outro, eu quero incentivar você, vá em frente, porque estudar, formação é espiritual. Você vai ler a Bíblia, você vai crescer. Você vai ler livros acadêmicos, você vai crescer. Sabe? O teu raio de influência na sociedade vai ser muito mais do que você imagina e pensa. Amém? Vamos nos colocar em pé, eu quero orar com você. Nos encontramos aqui, depois do culto, nos encontramos aqui às 11 horas. Beleza? Nos encontramos aqui às 11 horas. E para o evangelismo, você só pode ir se pelo menos avisou a tua mãe e o teu pai. Beleza? Tem que avisar o papai e a mamãe. E se você vier aqui 11h30, então não nos encontre no lugar onde nós estivermos. Beleza? Então, para nós nos encontrarmos aqui, conversamos, acertamos tudo. Depois nós vamos lá, você vai, o teu pai e a tua mãe tem que te liberar. Beleza? Tranquilo? Beleza, então. Vamos fechar nossos olhos, né? Eu não sei, eu gostaria de dar liberdade para você, para que o Espírito Santo nessa noite, mais uma vez, ele possa tocar teu coração, possa instigar você a ser um homem integral, um homem com conhecimento acadêmico, um homem com conhecimento bíblico, um homem com conhecimento fantástico na área em que você quer fluir. Que Deus possa te ajudar, que Deus possa te capacitar, que o Espírito Santo possa te ajudar, Ele possa ser o teu auxiliador na formação que você almeja e na formação em que você já almejou. Que você seja um bom funcionário, você seja um bom pai, você seja uma boa mãe, que você seja um bom jovem, que você seja um bom jovem, que o Espírito Santo possa te usar aonde você estiver, em nome de Jesus. Eu quero conhecer teu coração. Senhor, te
Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Pai, nessa noite nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Coração. Obrigado, Deus. A tua palavra nos ensina que o Espírito Santo ele nos faria lembrar de todas as coisas. Pai, que durante as nossas vidas, Pai, durante o tempo que vivemos nessa terra, de acordo às nossas profissões, possamos usar isso para o teu reino, para que o teu reino venha. Para que o teu reino venha na Romeira, para que o teu reino venha no Mole Center, para que o teu reino venha nas lojas, para que o teu reino venha nas faculdades, para que o teu reino venha nos colégios, para que o teu reino venha nos escritórios, para que o teu reino venha nas cidades, para que o teu reino venha em todas as nações, para que o teu reino venha mesmo através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Nós não queremos levar uma placa, não queremos levar, oh Deus, uma camiseta, mas nós queremos levar um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Nós não queremos expressar através das nossas palavras, mas se nós queremos expressar através das nossas ações, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude. Sabemos que isso não é fácil, mas com o Senhor é possível. Pai, nós vamos errar alguns momentos das nossas vidas, mas nos ajude, Deus, a cada dia nós seguimos no alvo. Nós seguimos no alvo, alcançamos a soberana, alcançamos o propósito da soberana vocação. Em nome de Jesus, Pai. Pai, se existe aqui no meio de nós alguém que não sabe o que vai ser na vida, Pai, instigue. Deus, desperta isso no seu coração. Pai, se existe aqui alguém que não sabe o que vai ser na vida, Pai, desperte, Deus. Desperte, ó Deus. Se Deus, aqueles que já sabem, Pai, ó Deus, incendeia mais e mais, aquece os seus corações para que eles possam ser profissionais, não profissionais do jeitinho, mas sim profissionais sérios, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus, levanta aqui no meio da tua igreja mentes pensantes, Pai. Pai, não queremos aqui, Deus, mentes cansadas, mas nós não queremos mentes vagabundas, nós queremos mentes pensantes no meio dos jovens, Pai. Em nome de Jesus, mentes criativas, Pai, mentes criativas, mentes que vão usar, Deus, ideias que vêm diretamente do Senhor para a tua honra e para a tua glória, nas suas profissões, Pai, no seu lugar de trabalho, Pai. Sendo jovens e adolescentes, Pai, que venham marcar, que venham fazer diferença aonde eles estiverem, Pai, aonde nós estivermos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Também queremos, Pai, que não venha se levantar aqui, no meio do teu povo, próximos tiranos, aqueles que vão ditar regras, que vão ditar processos, formas, modelo de ter uma vida êxita, para ter uma vida de sucesso na vida espiritual, na vida financeira. Nós não queremos isso, Pai. Livra, Pai, livra nossas vidas de sermos próximos tiranos nessa geração, Pai. Em nome de Jesus, levanta aqui homens criativos, homens que vão influenciar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós não queremos próximos médicos tiranos. Nós queremos médicos amorosos. Nós queremos professores que fazem por prazer, por amor. Nós queremos, Deus, pessoas que venham se levantar nessa cidade, nesse país. Pessoas que venham marcar essa cidade, essa nação, venham marcar essa terra, Pai. Em nome de Jesus. Por isso nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se
você puder aplaudir Jesus, eu agradeceria. Aleluia, Jesus. Nós louvamos o teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu não vou dizer para você abraçar a pessoa que está do teu lado, mas eu vou pedir que você faça alguma coisa que você nunca fez. Amém? Deus abençoe.